Ah, sua aula, É ao vivo. É. Começou a bombar, viu? Verdade. Beleza? Então, ó, eu peço para que todos desliguem aí a câmera, tá? Desliguem também o áudio. E aí manda mensagem aqui no chat. Ok? Patrícia, fique à vontade. Eu vou sair também daqui. E aí você pode mandar ver aí, tá bom? Ok. Obrigado. Pessoal, então, boa tarde a todos. É legal aí estar falando com vocês. A gente vive mandando mensagem, né? Mas a gente está aqui, a gente existe, né? Então, tem alguém aqui que está sempre interagindo aí com vocês. O nosso objetivo dessa live é fazer uma revisãozinha com vocês da UA1 até o A8, que é o conteúdo da prova presencial, né? Que vai ser no sábado, dia 21. Então, a gente vai começar com a UA1. Então, a UA1 é bem básica. Deixa eu ver só se eu desliguei a câmera, acho que é melhor para desligar, né? Eu vou desligar aqui a câmera para não mover muitos dados também, aí a internet fica melhor. Então, vamos lá. Então, na UA1, a gente começa vendo lá o que é a estatística. E a estatística, pela definição, o que ela está dizendo lá na UA1? Que é um conjunto de métodos utilizados para coletar, analisar, apresentar dados, bem como tomar decisões. E a estatística, ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, que é a estatística descritiva, que é essa primeira parte aí que vocês estão vendo, da UA1 até o A8, e que trata da coleta, da organização, da descrição de dados, e vai procurar organizar, exibir e descrever esses dados utilizando as tabelas, os gráficos e algumas medidas que vocês já estão estudando, né? E depois dessa parte aqui da estatística descritiva, vocês vão ver um pouquinho aí de probabilidade, e a gente vai entrar já para as outras UA, da 9 a 16, né? É a estatística inferencial, que vai cuidar aí da análise e da interpretação desses dados aí que a gente coletou. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar conclusões sobre populações com base em resultados obtidos de amostras subtraídas de uma população. Então, vamos entender direitinho como que isso aí funciona. Como eu falei, vocês vão estudar um pouquinho de probabilidade, que é o próximo conteúdo aí de estatística, que vai ser uma ponte entre essa estatística descritiva e essa estatística inferencial, onde a gente vai tirar algumas conclusões, tá? Então, aí a gente tem alguns conceitos. Primeiro, população. O que é a população? É o conjunto de elementos com alguma característica em comum, tá? E dentro dessa população, como vocês viram lá na matemática, vocês viram que existia o conjunto, né? E dentro de um conjunto a gente podia ter o quê? Um subconjunto. Então, nós não vamos analisar todos os elementos dessa população. A gente vai pegar o quê? Uma amostra, que é um subconjunto finito dessa população. E aí a gente vai tirar algumas conclusões, que é a parte da inferência, analisando essa amostra, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, os dados, né? O que são os dados? São os fatos e números coletados, analisados e sintetizados para apresentação e interpretação. Então, a gente vai ter os elementos, por exemplo, os alunos, e a gente vai ter uma variável que vai falar alguma coisa sobre esse elemento. Aí, nesse caso, vocês estão vendo uma tabela em que a gente tem os alunos e a variável, que é a idade dos alunos. Essa variável, aí ela vai poder ser qualitativa,
e quantitativa. Qual que é a diferença aí de qualitativa e de quantitativa? Qualitativa é quando esses valores, eles são designados por algum atributo. Por exemplo, masculino, feminino, uma renda alta, média, baixa. E o quantitativo? Quando a gente tiver o quê? Valores numéricos que vão expressar alguma coisa aí desses elementos. Por exemplo, idade dos alunos é quantitativo, porque é números. Então, deu para entender direitinho a diferença de qualitativo e de quantitativo? Deu para entender, gente? Vocês estão aí, né? Ninguém vai me responder. Eu não estou falando sozinha, né? Deu sim, estamos aqui. Deu para entender? É, porque a gente acostumou... Professora, Oi, pode explicar falar. de novo que eu consegui entrar agora. Quem é? Fala A seu nome. Tayara. Oi, Tainara. Então, é o seguinte, o que eu estou falando? Então, vou voltar um pouquinho aqui para você. A gente vai ter um conjunto, que é a população, e dessa população, a gente vai pegar o quê? Uma amostra. A população é um conjunto de elementos que vai ter alguma característica que a gente vai querer estudar. Só que a gente não vai estudar de toda a população, a gente vai pegar um subconjunto, tá? Então, esse subconjunto, no caso aqui, ó, vai ser um pedaço aí que a gente vai estudar para poder tirar uma conclusão, que se chama aí a inferência, né? A estatística inferencial, a gente vai tirar uma conclusão da população inteira, analisando aí, estudando o subconjunto que é a amostra. Tudo bem? Deu para pegar? Acho que sim. Sim. A Juliana estava com a mão levantada também. Pode falar, Juliana. Quer que eu tiro aqui? Vamos lá. Cadê a Juliana? Ela baixou a mão, pode continuar. Desistiu, Juliana? Qualquer coisa, manda no chat aqui que eu vou passando para os professores. Isso, é porque a gente fica falando aqui, eu não estou vendo o chat aqui do lado, né? Que eu estou apresentando. Então, vocês vão escrevendo aí. A Juliana levantou a mão de novo. Pode falar, Juliana. Você precisa abrir seu áudio para falar. Nada? Nada. Professora, Oi, pode falar. o chat está bloqueado. Teria como Ah, já tirar sei por que bloqueio? que tá. Porque provavelmente, quando o chat está bloqueado, é porque você não entrou com seu e-mail institucional. Deve ter entrado com outro e-mail. Mas pode falar, Tá bom. Não, tá? não, era só para futuras dúvidas, mas tudo bem. Qualquer coisa eu levanto a mãozinha. Obrigada, viu? Pode até me interromper, viu? Até prefiro. Levanta a mão, né, Patrícia? Levanta a Isso. mão e aí a Patrícia chama vocês e vocês perguntam, pode ser? Tá certo. William, você me avisa, então, quando levantar a mão, que eu não consigo ver. Eu te aviso, pode deixar que eu te aviso. Tá. Obrigada. Tá, então fica à vontade, é para perguntar mesmo. Esse é um tempo que a gente tem aí para estar conversando mesmo, tá? Então, o que vão ser os dados, né? Então, os dados vão ser os fatos ou os números coletados para que a gente vai avaliar aí uma característica dos elementos. Então, eu tenho os elementos e tenho a característica dos elementos, que são as variáveis. Essas variáveis, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Quando for número, é quantitativa. Quando for qualitativa, é porque é um atributo. Você até pode colocar um número numa qualidade, quando for, como se fosse um tag, né? Você coloca lá número 1 para masculino, número 2 para feminino. Mas aí ele continua sendo qualitativo.
Agora, quantitativo é quando for expresso em número mesmo. Por exemplo, a idade dos alunos, o tempo de viagem. E aí, esse quantitativo, ele pode ser de duas formas. Cadê o quantitativo aqui? Ó, eu vou vir para cá, depois eu volto lá nos gráficos, que já está na UA2 isso, que vai falar das variáveis quantitativas. Então, olha o quantitativo. Ele pode ser um quantitativo que é uma variável discreta e uma variável contínua. Isso é importante que vocês entendam direitinho a diferença de discreto e contínuo. O que é discreto? É aquele que apresenta valores em pontos da reta real. Por exemplo, idade de pessoa, número de filhos de um casal. Agora, o contínuo é aquele que pode assumir, teoricamente, qualquer valor dentro de um certo intervalo da reta real. Por exemplo, o peso de determinadas peças. Teoricamente, o peso ele depende do contexto do aparelho de medição. Então, com quantas casas decimais eu vou estar medindo? Os dados que possuem essas características são chamados de dados quantitativos, que são os dois, variável discreta e variável contínua. Então, olha só, gente, idade de pessoa. Se eu estiver falando em anos, eu vou falar 20 anos, 21, 22, 30, 40. Números de filhos de um casal. Quantos filhos? 1, 2, 3. Agora, a contínua não. A contínua você vai pegar todos os intervalos que são números reais. Então, pode ser 1,75, 1,76. Dependendo aí das casas decimais. Deu para entender a diferença de discreto e contínuo das variáveis? Sim, sim. Eu sim. A diferença, né? Agora, eu vou voltar um pouquinho lá. Então vamos lá aqui, ó, onde a gente estava. Eu tenho uma tabela. Vocês estão vendo essa tabela? Quando a gente apresenta uma tabela, a tabela tem algumas características. A gente não fecha a tabela. Então, quando vocês forem fazer um trabalho, e forem escrever, montar uma tabela, vocês nunca fecham. Aqui na lateral fica aberta, tá? E o que uma tabela tem? Ela vai ter sempre um título, isso aqui é importante, tá? Então, vocês vão fazer um trabalho, coloca lá, tabela 2, e o título da tabela, número de turistas que passaram o feriado de Tiradentes no Hotel do Viajante em Campos de Jordão. Então, esse é o título. Nesse título, eu vou colocar também a fonte, da onde que eu tirei essa tabela. Aí eu vou ter o cabeçalho e vou ter o corpo. Então, vocês estão vendo aqui que ela não é fechada, tá? A tabela é sempre aberta. Olha, aqui um outro exemplo de uma tabela. Então, sempre coloca o título, coloca a fonte, coloca aqui, o que seria aqui, né? Aqui seriam números de funcionários. Números de funcionário, o que é? Uma variável quantitativa, ela é discreta. 400, 600. Eu não vou ter 400,5 funcionários, né? Eu vou ter uma variável discreta e não contínua. Eu posso estar representando os meus dados de outras formas. Então, eu posso colocar num gráfico. Sempre que eu colocar num gráfico, eu tenho que tomar o cuidado também de colocar a legenda, né? De colocar o que representa cada eixo. Então, olha aqui, ano, número de funcionários. Então, eu vou estar colocando os meus dados que eu estou tirando de uma tabela e vou estar representando por meio aí de um gráfico. Pode ser um gráfico de coluna, quando ele é na vertical, ou eu posso ter também um gráfico aqui em barras, na horizontal. Então, são formas de eu estar representando aí os meus dados. Eu posso ter também um gráfico de setores, que é aquele famoso gráfico de pizza. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, eu tenho um gráfico de pizza e que eu represento aqui, olha, então essa parte aqui, ela vai estar ligada sempre ao ângulo central, né? Para montar, eu vou fazer uma regra de 3 aqui. Opa.
Eu posso ter, por exemplo, mais de um. Ó, eu tenho aqui a idade, 20, eu tenho masculino, tenho feminino, então eu tenho mais de uma característica. Então, eu posso ter um gráfico de colunas justapostas, em que eu tenho a idade, o feminino, o masculino. Então, eu tenho até uma legenda aqui, ó. Reparem que a gente tem que mostrar essa característica, o feminino, o masculino aqui, ó. Eu represento com uma legendinha, tá? Então, essa introdução é daquela primeira UA, né? Da UA1. E depois vocês podem ver até o professor William colocou um material assim tá bem detalhado que vocês podem pegar lá no material complementar, né, professor William? Dessa parte, né? É isso? É isso mesmo, tá lá, é só pegar lá, né, da unidade 1 inteirinha, né? Tá toda bem detalhada lá. Bem detalhada dessa parte de classificação, quantitativo, qualitativo. Deem uma olhada lá, porque vale a pena, né? Aí a gente entra na UA2. Vamos dar uma estudadinha aqui na UA2. O que a UA2 vai falar? Então, aquela vai estudar essas variáveis quantitativas, que vão estar aí entre discreta e contínua, a diferença dos dois, que eu já falei, né? E aí a tal da distribuição de frequências, que são aquelas tabelas que vocês fizeram os exercícios, e muitos de vocês tiveram dúvidas, até na atividade avaliativa, né? Aquela história de frequência acumulada, frequência relativa. Então, vamos dar uma olhada nisso daí, dar uma revisada. O que é a distribuição de frequência? Então, é uma técnica estatística usada para apresentar uma coleção de objetos classificados em subconjuntos, de modo a mostrar o número existente em cada um desses subconjuntos. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa, vou ver as idades de um grupo de funcionários do setor A da firma XYZ. Então, tenho as idades, anotei lá todas as idades. Aí, se eu olhar assim essas idades, vai estar tudo confuso, né? Tá tudo misturado. Então, vamos tentar arrumar isso daí. Então, esses são os dados brutos. Essas idades todas misturadas são aí do jeito que foi coletado, tá? Os dados brutos. Aí, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar isso como um rol, né? Então, eu vou pegar esses dados brutos e eu vou colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Então, aqui coloquei em ordem crescente. Quando eu coloco em ordem crescente ou decrescente, eu estou ordenando, né? Então, está melhorando aqui, ó, 17, 18, eu consigo enxergar melhor esses dados. Aí, eu vou olhar assim, qual que é a amplitude total? O que é amplitude total? Vai ser a diferença do maior para o menor. Então, eu pego o maior valor, 26, subtraio do menor valor, 17, e eu vou achar aqui a amplitude total, que vai ser 9, ok? Bom, então, já peguei os dados, coloquei em ordem crescente e calculei essa amplitude total. Vamos organizar mais. O que eu vou fazer? Vou pegar a frequência, que é o número de vezes que uma característica aparece. Então, olhando lá, vou voltar, desculpa. Vou olhar, olha só, 19 aparece 2 vezes, 20 aparece 1, 2, 3, 4 vezes. Então, essa é a minha frequência, tá? E aí, eu vou construir uma tabela onde eu consigo enxergar essas frequências. Vamos lá, vamos construir a tabela. Aqui a gente tem um exercício. Os seguintes dados referem-se ao número de acidentes diários num grande estacionamento durante o período de 5 dias. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho, ó, os dados brutos.
Esses dados brutos, eles vão ser colocados em ordem crescente. Quando eu tiver, assim, eu tenho muitos dados, o que eu posso fazer? Eu abro uma planilha lá no Excel, coloco esses dados e peço para ordenar em ordem crescente. Eu já consigo enxergar, certo? Então, primeira coisa, vamos colocar em ordem crescente e vamos contar o número de vezes que vai aparecer, que vai ser a frequência. Então, olha só, construa a distribuição de frequência simples, absoluta e relativa, utilizando, primeiro, dados não agrupados em classes. Então, o que eu pego lá? Número de acidentes, 0. Eu vou contar quantos dias não teve nenhum acidente. Então, ó, 1, 2, 3. Vejam que se isso tiver organizado, olha só, como um rol, se ele tiver em ordem crescente ou decrescente, vai ficar bem mais fácil da gente descobrir quantas ocorrências tiveram. Então, 0, coloco lá 3. Aí vou fazendo a mesma coisa. 1, 2, 2 acidentes, 5 vezes. Então, essa é a frequência. Alguma dúvida, gente? Não? Não, tá tudo. Não, Por professor. enquanto, não. Então, Segui. peguei todos os dados, coloquei esses dados em ordem crescente, tá? Contei e fiz uma tabela. Quando eu somar todos os dados aqui, ó, tem que dar o número que eu tenho, 50 dias, 50 ocorrências, certo? Um total de 50. O total vai estar aqui. Tá. Aí a tal da frequência relativa, que vocês vivem perguntando também. Como que calcula a frequência relativa? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número, a frequência, e vou dividir pelos 50. Então, 3 dividido por 50, 0,06. Essa é a frequência relativa, tá? A soma das frequências relativas tem que dar 1. Opa! Tem que dar um total aqui de 1. Então, frequência, o número de ocorrências. Frequência relativa, o número de ocorrências dividido pelo total de cada um. Então, ó, 3 sobre 50, 2 sobre 50, 5 sobre 50. Vocês vão ver que depois acaba ficando fácil, ó, 5, 0, 1. Quando aparecer o 5 de novo, eu já coloco 0, 1, né? Porque repete, ó, certo? 1, 0, 0, 2. Essa frequência relativa, ela também pode aparecer como porcentagem. Vamos ver se é o próximo aqui. Não, ainda não. Ah, e a tal da frequência acumulada, né? Então, eu tenho essa tabela. Agora eu vou mostrar para vocês o que é a frequência acumulada, que vocês também perguntam bastante. Pessoal, o que vocês têm que tomar cuidado, muitas vezes, é quando num exercício ou numa tabela, às vezes a letra que está indicando, né? Às vezes pode estar um pouquinho diferente, pode estar um F maiúsculo, pode estar escrito de outra forma. Mas vocês conseguem, leiam direitinho o enunciado, que vocês conseguem entender o que o exercício está pedindo, tá? Então, frequência relativa já vimos, agora vamos para a frequência acumulada. Frequência acumulada, o que ela vai dar para a gente? Ela vai dar assim, ó, 0 acidentes, 3, 1 acidente, 2. Aí eu acumulo aqui, eu tenho 5. Então, o que eu estou fazendo? 3 mais 2, 5. Estou somando. Então, esse 5, ele vai estar me mostrando quantas ocorrências eu tenho com 0 acidentes e com 1 acidente, certo? Eu vou estar acumulando, frequência acumulada. Aí eu vou somando. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 8, 18. Então, quando eu chegar aqui no 18, o que é essa frequência? É a frequência do 0, do 1, do 2 e do 3. Tudo acumulado. Do 0 até o 3. E aí eu vou fazendo isso, olha. Esse número, quando chegar aqui no final, vai ter que ser 50. Tá? Tudo bem?
Tranquilo aqui? Então, agora eu já sei a frequência absoluta, a frequência acumulada e a frequência relativa. Frequência relativa, lembrando, 3 dividido por 50, 2 dividido por 50, 5 dividido por 50, ok? Então, isso aparece bastante, né, nos exercícios aí para vocês. Bom, acho que não tem aqui, deixa eu ver se tem algum que tenha em porcentagem. Essa frequência relativa, ela pode estar aqui também em porcentagem. Se eu multiplicar por 100, por 100, eu vou ver isso aqui tudo, só que em porcentagem. Então, vou ter 6%, 4%, 10%. E aí, a soma da frequência relativa em porcentagem vai me dar o 100% aqui no final, tá? Ninguém levantou a mão, nenhuma dúvida até aqui? Por enquanto, Quer- não, Patrícia. Tá tudo certo, William? Pode ir interferindo aí também, tá? Não, tá tudo certo. Ninguém levantou a mão, tá tudo bem. Mas se você achar que tem que acrescentar alguma coisa, você pode. Não, para mim tá Não tudo só bem. você, né? Todos os professores aí que estão aí me ajudando, Tá tudo bem. Manda ver que tá tudo bem. tá? Então vamos lá. Agora a gente vai dividir em classes, vai dividir em intervalos. Normalmente a gente usa essa divisão aí em classes, né? Principalmente quando a gente tem uma variável contínua, né? Porque aí a gente pega os valores, por exemplo, aí de 0 até 2, né? Como está aqui, né? Deixa eu ver se tem outro exemplo antes, não. Então, o que seria uma amplitude das classes? A amplitude das classes é quando eu vou ajeitar a minha tabela de tal forma que eu tenha todos os valores de 0 até 2. Todos os valores de 2 até 4. Normalmente, como que a gente usa esse intervalo? Então, vamos lá. A amplitude das classes, aqui, ó, o H, o que seria? Amplitude total sobre o número de classes. Amplitude total. Vamos ver o que é amplitude total. Lembra que eu falei antes? Ele vai do 0 a 10. A amplitude total é o maior menos o menor. 10, a amplitude aqui é o 10. E eu quero dividir essa amplitude total, que é o 10, nesse caso, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5 classes. Qual vai ser a amplitude da classe? Vai ser 10 dividido por 5, que vai ser o 2. Então, eu vou ter aí do 0 até o 2, do 2 até o 4, do 4 até o 6. Bom, vamos lá. O que representa esse traço vertical aí que vocês estão vendo e esse tracinho? Significa que eu vou do 0, incluindo o 0, até o 2. Só que o 2 não está incluído aqui, é um intervalo aberto. Na outra classe, eu vou do 2 até o 4. O 2 está incluído. Então, aqui iria do 0 até o 1,9999, por exemplo, mas não chega no 2. Na outra classe, o 2 está incluído, então vai do 2 ao 4. Não sei se vocês lembram lá na matemática que vocês aprenderam os intervalos numéricos, em que você incluía aquele menor ou igual, lembra que incluía? Do 2 até o 4. Então, vai do 2, inclusive o 2, só que para no 4. O 4 está incluído no outro intervalo. Então, esses seriam os intervalos aí de classe. E nesses intervalos de classe, a gente vai considerar o ponto médio de cada classe. Então, aqui eu vou colocar eu vou organizar todos os meus dados e eu vou ver a frequência desses dados. Então, frequência aqui, ó, 5, 13, 16, 11, 5, 50. Aí aqui, frequência relativa soma, total soma 1. Frequência absoluta, o total vai somar aí o número de elementos que eu tenho, tá? Então, nesse caso, como é aquele, ó, é o número de acidentes, então vejam, aqui, 2 acidentes está incluído nessa classe, na segunda classe.
O 4 está na terceira classe. Se vocês olharem isso aqui com calma, vocês vão ver, olha, 0, 1 e 2, o 0 e 1, 3. Está aqui, 0, 1 e 2, acho que está aqui. Espera aí. O 0, 1 e o 2, frequência 5. 0 e 1, frequência 5. Estão vendo aqui, ó? A frequência acumulada 5. 3, 0 e 2 do 1. Ó, frequência 5. A frequência do 2, que é o 5, aí eu vou com a outra frequência, ó. Do 2 até o 4. Do 2 até o 4, eu vou ter quanto? Incluindo o 2, 5, o 8 e o 9 não entra. Então, vou ter 13, ó, aqui o 13. O 5 e o 8, 13. O 4 está incluído no outro. Então, esse é o intervalo de classes, tá? E a gente vai definir, então, o ponto médio como sendo a média aritmética entre o limite superior e o inferior de cada classe. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Nenhuma. Tá, então vamos lá. Então, eu tenho salários, aqui é outro exemplo. Eu tenho salários em número de salários mínimos de 34 funcionários. Vou fazer a mesma coisa. O que é isso? Então, vamos voltar aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma variável, ela é quantitativa e ela é discreta ou contínua? Como que vocês acham que ela é? Discreta ou contínua? Continua. Contínua. Isso, ela é contínua. Então, vamos lá. Variável contínua ou dados quantitativos. Aí, como que eu vou apresentar? Vou montar o número de classes. Aí, vocês têm lá o A2, vocês têm 3 maneiras de como montar essas classes. Gente, não se preocupem muito com isso, tá? Então, muitos de vocês também perguntam, gente, o que é isso, né? O que é esse log? O que é essa fórmula? Não se preocupem. Então, como que a gente faz isso? Três maneiras. Normalmente, se o meu N for menor ou igual que 25, eu coloco em 5 classes, tá? Então, quer dizer, o mínimo que eu vou dividir normalmente vai ser 5 classes. Se eu tiver um número maior que 25, eu posso fazer a raiz de 25. Número de dados, raiz do número de elementos que eu tiver. Essa fórmula aí, que assusta vocês podem fazer com a calculadora. É o logaritmo do número de dados. É só ir na calculadora, vai lá, log do valor. Algumas calculadoras é ao contrário. Primeiro você coloca o valor e depois você põe o log, tá? É o logaritmo, né? Aí depois você faz o log, você multiplica por 3,322 e soma 1. É uma maneira, tá? É um modo aí de você calcular o K, que é o número de classes que a gente vai dividir. E, finalmente, o bom senso. Então, não utilizar número de classes nem muito pequeno, nem muito grande. Mas eu acho que aqui vocês não têm mesmo que se preocupar. Bom, então, um exemplo. Os salários, né? Então, eu tenho os 34 salários. Eu vou montar o meu rol. O que é montar o rol? Colocar tudo em ordem crescente ou decrescente. Então, nesse caso, eu coloquei em ordem crescente. E aí, a gente vai dividir em números de classes. Então, vamos lá. Amplitude. O que é amplitude? Pega o maior, 7,8, subtrai o 4. Maior menos o menor, 3,8. Calcula o número de classes, sempre, gente, sempre eu vou estar arredondando. Então, nesse caso, está usando a fórmula. Se a gente fizer isso, faz na calculadora, chega no 6. Arredonda isso aqui para 6. Então, a gente vai dividir em 6 classes. Eu pego o 3,8, divido por 6
e acho o meu H 0,63. Então, o que é o H? O H é a amplitude da classe, tá? Então, vamos adotar a amplitude da classe igual a 0,7. Uma aproximação, 0,63. Para não ficar ninguém de fora, eu deixo como 0,7, ok? E faço a minha distribuição aí das frequências. Então, aquilo que a gente colocou lá, que até, então, ficaria aquele traço vertical e um horizontal. Frequência absoluta, somo a frequência absoluta, vai dar o total, calculo a frequência relativa, 2 dividido por 34, e vou achando as frequências relativas. Vai ter que dar o quê? O 1 aqui. Sempre 1 e aqui o total. Lembra que o total era 34 dados? Ó, 34 funcionários. Tá? Aí vamos lá. Distribuição de número de funcionários por salário, por classe de salários. Espera aí, gente. Oi, isso. Número de funcionários. E eu vou montar aqui o que a gente vai chamar de histograma. E aí eu vou tirar, entro na unidade 3. Aí, tá tudo bem aí, gente? Tá fazendo barulho? Aqui. Então, vamos lá. O que nós vimos? Tabela de distribuição de frequências e montar as classes, tá? Frequência absoluta, frequência relativa e a frequência acumulada. Montei a tabela. Agora a gente vai nas principais medidas de tendência central. 3 medidas de tendência central: moda, mediana e média aritmética. O que é moda? Moda, gente, o que é uma coisa que está na moda? Que ocorre com maior frequência. Então, a moda é aquele dado que ocorre com maior frequência. Eu posso ter um conjunto que eu tenha uma distribuição que tenha uma moda só. Eu posso ter 2 modas, bimodal, trimodal. Eu posso ter um caso em que não exista moda, então vai ser amodal. Quer dizer, não tem um dado que se repete com maior frequência, não tem um valor que se repete com maior frequência, tá? Aí, gente, mediana. O que é a mediana? A mediana vai dividir o conjunto de dados ordenados na metade. É o valor que está lá no meio. 50% é menor ou igual à mediana. E os outros 50% são maiores ou igual à mediana. A mediana está bem lá no meio. Vamos aprender como calcula a mediana. E a média. Média é a média aritmética, aquela que vocês estão acostumados a fazer, né? A média, fiz 2 provas. Qual que é a média da prova? Divide por 2. Isso quando ela não tem peso, né? Quando não é uma média ponderada. Aqui é uma média aritmética. Eu somo tudo e divido pelo número de dados. Vamos lá. Como que eu calculo a média? Média, somei todos os dados e divido pelo total. Somei tudo, dividi pelo total, 14,875. Tranquilo. Esse símbolo aqui, gente, ó, para quem não sabe, é somatório, tá? Esse símbolo que significa que eu estou somando todos os valores. E o N é o número total. Moda. Qual é a moda? É o valor que se repete mais. Qual que é o valor que se repete mais? O 17, olha. Aparece 2 vezes. Essa é a moda. E a mediana? A mediana é o que divide os dados ordenados bem na metade. Se eu tiver um número ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tiver um número ímpar, eu vou ter um número aqui no meio. Esse vai ser o valor da mediana.
tá? Mas se eu tiver um número par, eu não tenho um valor que está bem lá no meio. Então, o que que eu faço? Eu faço a média desses dois valores. 14 mais 16, divido por 2. A média a mediana é a média dos dois valores aqui. Então, aqui tem a fórmula, né, com a posição. Então, a posição do N, esse N é 8. 8 dividido por 2, 4 mais 1, 5. Como o 8 é par, eu tenho que colocar aqui. Então, eu vou ter entre o 4 e o 5. Ó, entre o valor do 4 e do 5. Alguma dúvida até aqui? Pode seguir? Eu estou seguindo. Bom, Pode seguir. então, gente, olha, aqui, tranquilo para quando não tiver dividido em classes, né? Então, eu tenho os valores, eu olho os valores, calculo a média, calculo a mediana, calculo a moda. Quando eu tiver em classe, então eu tenho lá, agora, olha, agora a tabela está aqui em classe. Quando eu tenho em classe, o que que eu vou fazer? Eu vou achar o ponto central de cada intervalo. Esse ponto central, o que que vai ser? A metade aqui entre o 10 e o 15 vai ser o 12,5. Então, eu faço 15 menos 10 e divido por 2. O ponto central, 2,5. 12,5. Tudo bem? Ó, o valor que está aqui no meio. 17,5, 22,5, 27,5. Esse é o meu ponto central. Como que eu vou fazer a média? Eu vou pegar e vou fazer como se fosse a média de uma prova, só que uma prova que tenha pesos, uma média em que a frequência vai ser o meu peso. Não é assim que a gente faz? Quando a gente fala assim, olha, vamos, a prova, o trabalho tem peso 2 e a prova tem peso 3. A gente não multiplica a prova por 3, o trabalho por 2 e depois divide tudo por 5? Não é assim que a gente faz quando calcula uma média ponderada? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a frequência e vai multiplicar pelo ponto central. Então, 5 vezes 12,5, 17,5 vezes 12, eu vou multiplicando pela frequência, tá? E depois eu divido pelo total. Ok? Aí eu vou achar a média. Tranquilo? Então, essa é a fórmula que aparece lá nas atividades, e aí vocês falam, o que que é isso, né? Então, se vocês entenderem o conceito, a fórmula vai ficar mais fácil também para vocês entenderem, né? Então, é 5 vezes 12,5, mais 12 vezes 17,5, mais 8 vezes 22,5, e aí eu vou, né? E divido pelo total. Essa é a média, tá? Bom, e a mediana? Como que a gente vai identificar a mediana? A mediana e a moda, agora é um pouquinho mais complicadinho, mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender. Pego a mesma tabela, é a mesma da anterior, tá? A média é o 535 sobre 28, que é esse aqui, ó. É essa conta, 19,1 aproximado, aqui, ó, que tá aqui. Volta lá. Então, o que que eu faço aqui? Eu tenho a tabela. Na tabela, eu tenho a frequência e eu tenho o ponto central. Eu vou multiplicar, né, a frequência pelo ponto central para achar aquele meu total, que era o 535, né? Olha só, 535 está aqui. E eu vou ter as frequências acumuladas. Lembra da frequência acumulada? 5 mais 12, 17. 17 mais 8, 25. 25 mais 3, 28. Tenho aqui a coluna com as frequências acumuladas. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar... O que é a mediana? A mediana é o valor que está bem no meio. Então, eu vou olhar onde que está a minha linha, onde está a mediana.
Então, vamos lá, o que que eu faço? Eu tenho 28 dados, se eu dividir 28 por 2, dá 14. Eu vou identificar o intervalo da mediana. 28 por 12 dá 14. Onde está o 14? Aqui tem 5. O próximo já é 17. Então, o 14 está aqui, ó. 14 vai estar nessa linha. Tá? Então, eu tenho um total de 28. Eu divido 28 na metade, que é o 14, e eu procuro a linha onde está o 14. Aqui é 5, aqui já vai para o 17. Então, ela está aqui. Então, com o intervalo da mediana identificada, utilize a fórmula da mediana. Achei aqui a linha onde está a mediana. Aí, vocês vão utilizar a seguinte fórmula. Vamos lá, depois vocês vão entender isso aqui no gráfico. O que que diz a fórmula? Diz o seguinte: pegue o limite inferior mais a amplitude da classe da mediana multiplicada pelo n sobre 2, que é aquele 14, que é o 28 sobre 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência da classe da mediana. Vamos lá, limite inferior, quem é? É o menor valor da classe da mediana. Aqui está a linha da mediana, o menor valor é o 15. H, amplitude da classe da mediana, 5, 20 menos 15 é o 5, amplitude da classe da mediana. Frequência acumulada anterior, qual vai ser a frequência acumulada anterior? Frequência vai ser o 5, olha aqui em cima, frequência acumulada anterior, 5. E a frequência da mediana, frequência da classe mediana é a 12, né? F1, 12 aqui. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a mediana. Da onde que veio isso daqui? Vamos ver pelo histograma para vocês entenderem melhor. O que que eu tenho aqui? Do 10 ao 15, 10 ao 15, eu tenho uma altura aqui de 5, tá? Do 15 ao 20, eu tenho 12. Coloquei aqui no histograma. Do 20 ao 25, 8. Do 25 ao 30, 3. Esse aqui é um histograma. Aqui é o ponto central. 12,5, 17,5, 22,5 e 27,5. O que que eu preciso achar? Eu preciso achar o valor, vamos ver aqui, ó. Eu preciso achar este valor aqui, este valor, que divide essas duas áreas bem na metade. Então, esta área que está em vermelho é igual a esta área que está em azul. Olha que interessante. Se eu achar este valor aqui, é o valor da mediana que a gente achou por aquela fórmula. Se a gente pegar a área total desse gráfico, vai dar 140. Calcula a área. Como que eu calculo a área? Base vezes altura. Base vezes altura. Então, ó, 5 vezes 5. 5 vezes 12. 5 vezes 8. 5 vezes 3. Área total 140. Achei a área total 140. Então, eu vou ter que ter metade vermelho e metade azul. 70. 70 para cá e 70 para cá. Calculo essa área e calculo... Essa área eu já tenho, 25. Calculo esta área para dar 70. Eu vou achar esse valorzinho do x, que é 3,75. 15, que é esse valor, mais 3,75, dá 18,75, que é o valor aqui que a gente achou aqui na fórmula. Essa fórmula aqui, se vocês olharem, da onde que ela vem? Vem daqui, ó, dessa área. Olha que legal. Dá para visualizar bem, né? Só que não tem na apostila, é mais para vocês entenderem, para a fórmula não ficar, da onde que veio isso? Aqui dá para vocês visualizarem bem, dá direitinho. Vocês acham esse x, soma 15, 18,75. Metade está para cá, metade está para a direita. A professora Mercedes, eu vou só explicar mais uma coisinha, a professora Mercedes vai mostrar para vocês as outras medidas que vão separar, né? Aqui que são as separatrizes, que é a próxima unidade. Moda, gente, só para terminar. O que que é a moda? Tem a fórmula lá da moda.
Querem ver? Vamos ver o que é, como que calcula a moda. Primeiro, o que é a moda? A moda não é o que aparece mais, então eu vou procurar qual que é a classe que tem a maior frequência. Então, 12, aqui o 12. Então, a moda está aqui. O valor central é aquele 17,5, que está bem na metade. Ok? Aí, como que eu vou calcular isso? Eu tenho a frequência acumulada, que eu já tenho da tabela anterior, aí eu vou fazer limite inferior. Limite inferior é o 15, é o que está aqui. Amplitude da classe, que é o H, que é o 5. Aí eu tenho esse delta 1 e esse delta 2. O que é o delta 1 e o que é o delta 2? O delta 1 é a frequência da classe da moda menos a FI, frequência da classe anterior da classe da moda. Então, vai ser o 12 menos o 5 do anterior, ó. A frequência da classe menos o 5, que vai dar o 7. A outra vai ser 12 menos 8. Querem ver isso aqui no gráfico? Aí você joga aqui na fórmula. Olha no gráfico, deu 18,2. Olha no gráfico o que é a moda. A moda é essa diferença aqui, ó, desse lado e desse aqui no histograma. Esse aqui vai do 5, esse aqui tem 12. Com o gráfico, vocês conseguem enxergar melhor. Então, aqui eu tenho o ponto da moda, é esse ponto aqui, ó. É o ponto de intersecção, esse ponto que eu tô aqui, ó. Esse é qual que é o valor? 18,2. Esse aqui é o 18,2, tá? Então, 18,2 está aqui. Aqui eu tenho delta 1. Opa, voltei aqui. Aqui eu tenho delta 1 e aqui eu tenho o delta 2. E aqui embaixo eu coloco a soma. Ah, mas o outro deu para entender melhor, né? Na questão da área. Aqui, gente, entra a semelhança de triângulos. Aí, para não entrar em semelhança de triângulos, eu só quis mostrar para vocês aqui o que é esse delta 1 e esse delta 2, tá? Então, aqui é para achar a moda. Agora, a professora Mercedes vai continuar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tudo ok? Foi muito rápido? Acho que está tudo ok. Vamos ver se alguém tiver alguma pergunta, professora. A gente espera. É porque é muita coisa, né? Ou a professora Mercedes, ela apresenta, depois todo mundo faz pergunta, se quiser, né? Os professores quiserem fazer algum comentário também, fica à vontade. Nada? Deixa para. Nathalie, pode Calma falar. aí, tem alguém que levantou a mão. Deixa eu ver quem é aqui, só um minuto. É a Nathalie. Pode falar, Nathalie, Nathalie. pode falar. Eu só queria saber se tem como dar um exemplo numa atividade. Espera aí. Aqui eu dei um exemplo. Você queria um exemplo na atividade? Isso em uma das atividades que a gente já fez. Aí vamos ver. Eu acho que a Mercedes colocou, né? O próximo problema acho que tá, Nathalie? Eu Tá acho bom, que obrigada. é da Petrobras, tá? Ok. Mercedes, você quer? Oi. Espera aí, eu vou parar de compartilhar. Oi, Patrícia. Oi. Olá, pessoal. Eu sou a professora Mercedes e nós vamos conversar um pouquinho mais sobre as medidas aí. Vamos continuar o trabalho aí que a professora Patrícia parou agora nesse momento. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Por favor, me falem se vocês estão vendo a minha tela. Sim, Agora sim. Ok? Perfeito. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, nós vamos entrar agora nas medidas
continuando, né, o que a professora falou, agora são as separatrizes. É um assunto aí da UA4. Eu vou desligar minha câmera aqui para dar menos interferência aí nos dados. Bom, então vamos lá. Então, o que são separatrizes? Elas também são conhecidas como medidas de ordenamento. São estatísticas que dividem um conjunto de dados ordenados em partes iguais ou proporcionais. Então, dessas medidas separatrizes, nós temos o quartil, o decil e o percentil. Observem aqui, Q1 é o quartil 1, Q2 é o quartil 2, Q3 o quartil 3. O quartil, ele divide os dados em 4 partes iguais. Veja, o quartil 1, ele divide 25% dos dados dos 75% restantes. Depois a gente tem o decil. Olha o decil 1. Ele divide 10% dos dados dos 90% restantes. Por quê? Porque o decil divide todos os dados em 10 partes iguais. E, por fim, aí o percentil, que divide os dados em 100 partes. Olha aqui, o percentil 1 divide 1% dos dados dos 99% restantes. Observe que todos os dados têm que estar ordenados. E nós vamos aplicar esse conhecimento numa situação problema. Essa situação é sobre a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas do Brasil, também é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E lembrando aí, né, pessoal, a propaganda está grande, que esse ano a Petrobras completa aí 70 anos. Então, vamos usar a Petrobras aí como motivação para o nosso exercício. Então, suponha que os salários em salário mínimo de uma amostra com 160 profissionais da empresa estão distribuídos na tabela 1. E aí nós temos uma tabela por intervalo de classe, essa que a professora acabou de descrever para vocês. Então, o que essa tabela apresenta? Os salários dos profissionais da empresa, da Petrobras, e eles estão divididos aí, olha, em salários mínimos. O que o primeiro intervalo aqui está dizendo? Está dizendo que eu tenho salários de 1 salário mínimo até 3 salários mínimos. Olha aqui, o limite inferior que a professora acabou de falar, 1 salário mínimo. E o limite superior desse intervalo, 3 salários mínimos. E nessa faixa salarial, de 1 até 3 salários mínimos, o que eu tenho? 20 funcionários. Na segunda faixa salarial, de 3 a 5 salários mínimos, eu tenho 40 funcionários. Então, aqui a frequência absoluta. Observe que somando aqui a coluna da frequência absoluta, eu vou encontrar o número de funcionários que participaram da pesquisa. Então, eu tenho aí 160 funcionários que participaram aí da minha pesquisa. O que eu vou querer saber? A respeito da tabela 1, calculando Q1, primeiro quartil, D4, decil 4 e o percentil 85, avalie as afirmações a seguir. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar o quartil, o decil e o percentil para depois poder avaliar essas proposições feitas aí na questão. Solução. Tem alguém querendo falar alguma coisa, professor? Não tem não. Tá tudo bem, professor Mercedes. Pode continuar. Perfeito. Então, para a gente continuar,
O primeiro passo é calcularmos aí as frequências acumuladas, como a professora acabou de explicar, né? Então, aqui eu tenho as classes nessa coluna, tenho aqui a frequência absoluta, já sei o total de pessoas que participou aí da minha pesquisa, foram 160, e aqui, então, eu tenho a frequência acumulada. Frequência acumulada seria uma fila de dados, um dado após o outro, eu teria uma fila imensa de dados. Então, observe aqui, nesse primeiro intervalo, eu tenho 20 dados na fila. No segundo intervalo, vão entrar mais 40. Então, 20 mais 40, 60. 60 mais 60, 120. 120 mais 30, 150. 150 mais 10, 160. Olha lá, 160 aqui bate com a somatória da frequência absoluta. Então, nós temos aí a frequência acumulada. Mas o que a gente quer calcular mesmo? Nós queremos calcular aí o primeiro quartil. Para calcular o primeiro quartil, eu tenho que lembrar que o quartil divide os dados em 4 partes iguais. A primeira parte aqui, o quartil 1, ó, separa os 25%, os primeiros 25% dos dados, dos 75% restantes. Mas para achar esse quartil, primeira coisa que eu preciso saber aí é a posição, onde é que está o primeiro quartil. Então, vamos lá, procurar essa posição. Nós temos aí a tabela e vamos procurar a posição. Para procurar a posição do primeiro quartil, nós vamos usar essa fórmula, onde K é o valor do quartil que eu estou procurando. Então, K é igual a 1 para o primeiro quartil, K é igual a 2 para o segundo quartil. Aquele símbolo estranho que a professora mostrou agora para a gente, agora há pouco, é o símbolo da somatória da frequência absoluta. Lembrando que a frequência absoluta é esta coluna aqui, dividido por 4. Por que 4? Porque eu estou trabalhando com o quartil, e o quartil divide os dados em 4 partes iguais. Substituindo os valores, ó, K igual a 1, porque eu quero o primeiro quartil, somatório eu vou pegar direto ali da minha tabela e vou dividir por 4. Então, resolvendo aí essa conta, eu encontro, ó, o meu primeiro quartil está na posição de número 40. E agora, onde é que eu vou lá na tabela para achar essa posição de número 40? Como a professora Patrícia nos ensinou, eu vou procurar aí na minha fila. Que fila é essa? A da frequência acumulada. Observe, até aqui eu tenho 20 dados. Até aqui eu tenho 60 dados. Eu quero de número 40. Então, a de número 40 vai estar nesse lugar aqui. E como eu encontrei a posição, o lugar aonde está o quartil, eu vou dizer aí que esse é o intervalo onde eu encontro o meu quartil. E eu vou usar esses dados para poder calcular o quartil. Então, eu já sei que o quartil está na segunda classe, eu já sei que o intervalo é esse. Então, agora eu vou usar a fórmula para calcular o quartil. E a fórmula é essa. Vamos ler a fórmula. K varia de 1 até 3, para a gente identificar o quartil. F ante é frequência acumulada anterior à classe do quartil, já vou mostrar para vocês. FI é a frequência simples ou a frequência absoluta da classe do quartil. H é a amplitude da classe ou a amplitude intervalar. E o LI é o limite inferior da classe do quartil. Vamos ver lá na nossa tabela aonde é que a gente encontra tudo isso. Então, eu copiei aqui um pedaço da tabela, eu sei que o meu intervalo é esse segundo intervalo, meu quartil está aqui, né? Eu já calculei, já vi onde que ele está.
Então, eu vou usar os dados do intervalo nesta fórmula que é para o cálculo do quartil. Veja bem, limite inferior é o 3, limite inferior da classe. K vezes a somatória de FI, nós já fizemos lá na hora de calcular a posição, dividido por 4, por quê? Porque eu estou trabalhando com o quartil, e o quartil divide os dados em 4 partes. Menos a frequência acumulada anterior à classe. Frequência acumulada é essa coluna aí. A frequência da classe é 60, mas não é essa que eu quero a anterior. A anterior é 20. Dividido pelo FI, que é a frequência da classe. FI é essa coluna, a frequência absoluta, e a frequência da classe está aí, ó, 40. Vezes o H. O H é o tamanho do meu intervalo. A professora acabou de explicar para a gente como se calcula. Como que é mesmo? O 5 menos o 3, que vai dar o 2. Ou, do 3 até o 5, eu tenho aí uma amplitude de 2, igual a 2. Calculando esse quartil, eu descubro aí que o QI1 é igual a 4 salários. E o que isso quer dizer? Lembrando lá que o quartil, o primeiro quartil, ele divide os 25%, os primeiros 25% dos dados. Então, 25% dos profissionais da empresa ganham até 4 salários mínimos. E o resto? O resto é os 75% que sobrou. Esses vão ganhar mais do que 4 salários mínimos. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Posso continuar? Sim. Pode continuar. Então, a gente já tem um joinha aí. Beleza, a gente já tem o quartil, vamos para o decil. Então, o que a gente lembra mesmo do decil? Que o D1, ele separa os primeiros 10% dos 90% restantes. Mas, primeira coisa, eu tenho que saber qual que é a posição, onde é que está o decil. Para isso, eu vou usar a mesma fórmula do quartil, ó. Única diferença, lá era dividido por 4, aqui é dividido por 10. Por quê? Porque eu estou falando aí de decil. Então, eu vou substituir novamente, o K vai de 1, o K igual a 1 para o primeiro decil, o K igual a 2 para o segundo e assim por diante. E a somatória do FI, que a gente já sabe lá, que é só retirar da tabela que a gente já somou anteriormente. Então, substituindo os dados, ó, por que o K é 4? Porque eu quero o quarto decil. A somatória do FI, aqui a gente já sabe, tirou da tabela é o 160. E o 10, porque eu estou trabalhando com decil. Fazendo esses cálculos, olha o que eu encontrei. A posição do decil, ele está no lugar 64 da fila. E aí eu vou lá na fila de novo. Onde que eu vou achar a minha fila? Na frequência acumulada. Eu vou procurar aqui, nessa coluna. E aí eu vou procurar o 64. Até aqui está o 20, até aqui está o 60, até aqui o 120. Então, onde é que vai estar aí o meu decil? Nesse lugar. Então, esse intervalo é o intervalo que eu vou usar para todos os cálculos. Então, ele está aí, o meu decil 4 está na terceira classe, na linha 3 aí. Então, vamos lá. Eu já sei que o decil está na terceira classe, eu já tenho a tabela, tá tudo beleza, né? Então, eu vou aplicar a fórmula aí para o cálculo do decil. Lembrando que é tudo igual lá ao do quartil, só que com uma diferencinha, ó. Aqui, em vez de 4, é 10. Ok? Então, vamos usar aí essa fórmula para
o cálculo do nosso quarto decil. Então, o K vai ser 4, aqui está. A somatória é 160, eu já sei que eu tirei lá da tabela, dividido por 10, porque eu estou trabalhando com decil. E agora, olha lá, frequência acumulada anterior à classe do decil. A acumulada é esta. Mas a frequência acumulada é 120, mas esse é da classe do decil. E não é essa que eu quero a anterior. Então, a anterior é 60. Vezes o H. O H de 5 para 7, 2. Dividido, ó, pela frequência absoluta da classe. Frequência absoluta é esta coluna e da classe é esse 60. Então, fazendo todos esses cálculos, eu descobri, ó, que o meu quarto decil é 5,13 salários mínimos. O que isso significa? Quarto decil, ele separa 40% dos dados dos 60% restantes. Então, tá aí, ó, 40% dos profissionais ganham até 5,13. E 60% vai ganhar mais do que 5,13. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Tranquilo, professora, por enquanto. Então, vamos lá agora para o percentil. Às vezes a gente encontra como centil também. Então, agora o que eu quero? 85. Lembrando que o P1 divide 1% dos 99 restantes. Pensa agora, eu quero o 85. 85 deve estar aqui, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Não muda nada. Primeira coisa, eu vou achar a posição do percentil. A fórmula é a mesma, com uma pequena diferença aí. Como eu estou falando agora em centil, eu vou usar a divisão por 100. Mesma coisa que a anterior, e eu vou, então, substituir aí os meus dados nessa fórmula e vou encontrar a posição. Então, o meu percentil 85, que o lugar ele ocupa na fila? O lugar 136. E vou lá eu para a fila de novo. Onde que é a fila mesmo? A frequência acumulada. Eu quero o 136, então ele vai estar nesse lugar. Então, esse é o intervalo onde eu vou encontrar o percentil. A fórmula para o cálculo do percentil é a mesma, lembrando aqui da diferença, apenas aí é o 100. E eu vou, então, fazer esses cálculos. Fazendo todos os cálculos, eu vou encontrar que ele está aí na posição 136. Então, esse aí é o intervalo do meu percentil. Ele está aí na quarta classe. Substituindo todos esses dados naquela fórmula, lembrando sempre aqui que a frequência acumulada anterior, né? Então, essa é a frequência da classe, a anterior aqui é 120. E lembrando também que aqui não é acumulada, é a simples, e é a da classe. Então, eu tenho aqui o 30. Limite inferior, eu vou pegar o limite pequeno aqui, o 7, e fazendo esses cálculos, eu chego aí a 8,07 salários mínimos. E o que isso vai interpretar? Como vamos interpretar isso? Eu tenho que 85% dos dados dos profissionais ganham até 8,07 e os 15% restantes ganham mais. Então, eu tenho aqui um resumo das interpretações de tudo que a gente calculou. 25% dos profissionais ganham até 4, 40% dos profissionais ganham até 5,13,
85% dos profissionais ganham até 8,07. Então, com esses dados, agora eu consigo lá interpretar as afirmações. Então, olha lá, em relação à amostra, 40% dos profissionais ganham mais do que 5,3. Então, essa aí é uma interpretação, está falso, não é verdadeira. A segunda, em relação à amostra, 75% ganham mais do que 4, então aqui, verdadeiro. 15% dos profissionais recebem salários maiores que 8,7, esse também é verdadeiro. Então, a alternativa correta é a C. E aí, termina o exemplo aí das separatrizes. Espero que tenha ficado claro. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? A aluna que pediu que Estão fosse... mandando coraçãozinho para a senhora. Que bom, adorei o coraçãozinho. Muito obrigada. As meninas a menina, né, uma aluna, não me recordo o nome dela, disse que Acho que é a Nathalie, né? Nathalie, ficou claro, Nathalie. Não é exatamente o que a professora estava calculando, mas usa muita coisa daquilo que a professora Patrícia explicou. Eu acho que dá para encaixar aí. Ficou bom? Tá bom para você? Sim. Tá ótimo. Sim, deu pra... Beleza. Bom, então nós vamos agora dar um pulo da UA4, a gente vai pular para a UA6, é o nosso último exercício. Na UA6 trabalha curtose e assimetria, né? Que são medidas de forma. E olha, isso aqui eu copiei lá do nosso livro-texto, né? Agora estaremos estudando um assunto rápido e fácil em estatística, a curtose. O que significa analisar um conjunto quanto à curtose? Significa apenas verificar o grau de achatamento da curva, ou seja, saber se a curva de frequência que representa o conjunto é mais afilada ou mais achatada em relação a uma curva padrão, chamada de curva normal. Então, dependendo do formato, a professora Patrícia mostrou vários histogramas. Se a gente fizesse, ao invés das coluninhas que a professora Patrícia mostrou, a gente fizer uma curva arredondada, eu posso ter aí um gráfico que apresenta uma curva parecida com essa. Essa curva é chamada de leptocúrtica, porque ela é mais afilada, ela é mais alta, mais bicudinha, assim, embora não tenha bico, aí seja redondo, né, gente? Depois, se eu tenho uma curva média, ela é chamada de mesocúrtica, e ela será a nossa curva normal. Essa curva normal é muito famosa, agora nas próximas UAs, nós vamos ver aí essa curva normal. Ela é tão famosa que dão vários apelidos para ela. Pode ser conhecida também como curva de sino. E tem aí a platicúrtica, que é uma curva mais achatada. Alguém pode perguntar, professora, mas para que eu preciso saber isso? Para que eu preciso estudar essa curtose? Então, essa curtose vai me dar o formato da curva. E conforme o formato, lá na frente, eu vou vou optar por algum teste estatístico. Lembra que a professora Patrícia falou da inferência, que nós íamos tirar conclusões dos dados? Então, dependendo aí do formato da curva, eu vou aplicar um ou outro teste que vai me ajudar a analisar melhor esses dados. Mas isso é um assunto para o futuro, nas próximas UAs, tá bom? Então, sabendo de tudo isso, nós vamos aplicar essa teoria agora no cálculo do grau da curtose. Então,
por um número, eu vou poder dizer se a minha curva é mais afilada, se ela é normal, se ela é mais parecida com um prato. E para isso eu vou calcular aí esse índice aí, o grau de curtose. Para calcular esse grau de curtose, o que eu preciso? Do quartil 3, quartil 1, percentil 90 e percentil 10. Tudo aquilo que a gente já sabe fazer. E a gente calcula e vai comparar aí com esse índice aí, com essa tabelinha. Se o índice for menor que 0,263, vai ser leptocúrtica, se for igual, mesocúrtica, e se for maior, platicúrtica. Nós vamos usar um exercício que apareceu numa videoaula que está lá na nossa plataforma, uma videoaula da UA6. O que aconteceu lá? Lá o professor explica, primeiro, a primeira parte da videoaula, ele explica a simetria, e está tudo legal, tudo perfeito, e depois ele vai calcular a curtose. E aí, na hora de calcular a curtose, aconteceu lá um equívocozinho na hora de fazer a frequência acumulada. Essa frequência acumulada que a professora Patrícia nos ensinou. E houve um erro lá, o que aconteceu? Ferrou tudo o exercício. A curtose deu tudo errado. Então, a gente vai refazer aqui para que não fique dúvida, tá bom? Então, o que o professor apresentava lá? A estatura de algumas pessoas, e essa estatura foi dada em centímetro. Observa aqui, 40 pessoas participaram da pesquisa lá do professor. E ele apresenta a frequência absoluta e apresenta também a frequência acumulada. Então, veja, eu começo aqui com 4 pessoas, daí mais 9 pessoas, 13, mais 11, 24, mais 8, 32, e aqui que eu acho que aconteceu o erro, se não me engano, é nesse lugar, tá? Nesse intervalo aqui houve um erro aí de soma, e o que aconteceu? Deu problema no restante dos cálculos. Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona aí, como é que era para ter sido feito. Então, nós já sabemos como calcular a posição do quartil, tá aí a fórmula, e como calcular o quartil. Primeiro, vou calcular a posição do primeiro quartil, então é a 10ª posição lá na minha fila. Eu vou lá na fila, a fila é a frequência acumulada, a 10ª posição vai estar aqui. Com base nisso, eu sei que esse é o intervalo do quartil que eu quero. Com esses dados, eu vou substituir aqui nessa fórmula. E eu acho aqui que o meu primeiro quartil é 156,67. Vou calcular o próximo, o terceiro. Mesma coisa, a diferença aqui que é o 3, porque eu quero o terceiro quartil, e eu descubro que ele está na posição de número 30. Então, a posição 30 está aqui neste intervalo. Então, esse é o intervalo aí do meu terceiro quartil. Calculando lá, substituindo tudo nesta fórmula, eu vou encontrar que o quartil 3 vale 165. Eu preciso do quartil 1 e do quartil 3, mas eu também preciso do percentil 10 e do percentil 90. E aqui está a posição para cálculo da posição e a fórmula para o cálculo do percentil. Fazendo todos esses cálculos, depois vocês podem fazer com calma, a gente vai aí disponibilizar para vocês o PDF da aula, a gente encontra que o percentil 10 é 154 e o 90 169,2. Então, com todos esses dados,
eu já sei o quartil 1, quartil 3, o percentil 10, percentil 90, vou substituir tudo aí na minha fórmula da curtose. Substituindo tudo, fazendo os cálculos com calma para não errar. Então, eu vou encontrar aí um valor igual a 0,274. O que eu vou fazer agora? Comparar com a minha tabelinha. Olha lá, ele ficou nessa situação aqui, né? Maior do que 0,263. Então, o que eu tenho aí? Uma curva platicúrtica, aquela que apresenta uma maior variabilidade dos dados, porque ela é mais comprida. Eu tenho mais dados aí nas extremidades. E assim, a gente chega aí ao fim da aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Quero ver sábado. Vai estar tranquilo também. Dá uma olhada, uma revisada bem legal aí que vocês vão arrasar. Tenho certeza disso. Professor, quer falar alguma coisa? Obrigada, professora. Oi. Pronto. Eu não estou conseguindo sair aqui, não sei o que aconteceu. Pronto, agora eu vou sair. Sai. Pronto, parar. Pronto, professor, é com você. Obrigada aí pela atenção, pessoal. Obrigado, professora. Bom, professora Patrícia, quer falar alguma coisa? Não, estou à disposição aí para os alunos. Tem até sábado, né? Para vocês estudarem. Qualquer dúvida, manda aí mensagem para a gente. Pode ser no fórum de dúvidas, pode ser nas mensagens, pode ser agora também, se tiverem alguma dúvida.